Olá, pessoal. Meu nome é Denise Carlos, do blog Quase Teóloga, e esse é o nosso canal Quase Teóloga. Eu resolvi começar essa outra série que chama Cartas Inspirativas, baseada neste livro aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Cartas Inspirativas, um tesouro das grandes cartas espirituais de todos os tempos. Bom, eu achei esse livro aqui na minha biblioteca. Na verdade, eu falo que eu achei porque eu herdei, né? Que eu casei com o meu marido e ele trouxe alguns livros. E esse é um dos livros que ele trouxe. Não era meu, por isso que eu digo eu achei. E ele é muito interessante porque ele traz cartas escritas por algumas pessoas, né, algumas celebridades, algumas pessoas assim, bem conhecidas, como C.S. Lewis, Van Gogh, Francis Schaeffer. E as cartas, elas são bem interessantes, assim, bem realmente inspirativas. E aí, claro que eu não vou ler a carta para vocês na íntegra, mas eu queria que a gente fizesse uma reflexões curtas a respeito dessas cartas. Além disso, ler uma carta que não é endereçada a você. Tem aquela coisa de estou lendo o segredo de alguém. Mas esses segredos vão mais nos edificar do que gerar fofoca, né? Então, até o próprio autor, ele do livro, né, que reuniu as cartas, ele diz assim: escrever uma carta assim requer mudanças de ritmo, realinhamento da atenção e do foco, disposição de ir além da mera transferência de informação e busca por uma expressão do que se passa dentro de nós. Então, hoje a gente tem os meios digitais, a gente pode escrever um e-mail, uma mensagem de WhatsApp. Antigamente a gente via muito o uso das cartas, né? Vi de Paulo quando escreveu cartas para as igrejas. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu achava que só pessoas importantes recebiam cartas. Até eu percebi que até os boletos chegam pelo correio. Mas eu sempre gostei também de escrever cartas para pessoas que são importantes na minha vida. E cartas manuais mesmo, escritas à mão, não e-mails ou digitadas, porque eu acho que faz com que aquilo fique um pouco mais próximo, né? Houve um desprendimento, você teve que parar, pegar um papel, caneta, escrever de forma adequada e falando um pouco dos seus sentimentos. E aí o autor também fala assim: o ato de escrever a um amigo ou pessoa querida força-nos a ser honestos e íntimos porque estamos escrevendo para alguém. A forma epistolar favorece a simplicidade, a franqueza, o humor e a espirituosidade. Assim também podemos sair numa caça ao tesouro e espreitar os segredos mais íntimos dessas pessoas, que é a ideia de ler essas cartas que ele reuniu aqui nesse livro. E eu escolhi começar pela carta do C.S. Lewis, né? Pouco famosinha essa pessoa. Então, o C.S. Lewis, ele escreve essa carta para um amigo dele, amigo e filho na fé. Para você que não conhece C.S. Lewis, ele é autor das Crônicas de Nárnia. Também tem muitos livros, mas acho difícil alguém não conhecer. Mas se você não conhece, vai pelo Cristianismo Puro e Simples. Na Abolição do Homem, tem lá no nosso blog um resumo que pode te ajudar a entender um pouco da obra, A Abolição do Homem. Então, vai lá no www.quaseteóloga, tá aqui, ó. Entra lá, procura A Abolição do Homem, C.S. Lewis, que você vai achar. Cristianismo Puro e Simples também é muito agradável de ler, apesar de C.S. Lewis não ser muito fácil. As pessoas acham que é fácil entender o pensamento dele, e eu não acho tanto assim. Mas essa carta que ele escreve para Sheldon Van Auken, ele escreve porque o Sheldon está passando por um momento muito triste. A esposa dele faleceu e, pelo tom da carta, ele está em profunda tristeza. E não é diferente nos dias atuais. Às vezes a gente não sabe nem o que falar quando um amigo nosso perde um ente querido. E Lewis resolve responder uma carta que ele recebeu.
E ele até comenta que uma outra pessoa, chamada Jean, também está passando pelo mesmo momento que esse amigo dele, o Sheldon. Então, tem um trecho da carta que eu acho muito interessante, que diz assim: de uma forma ou de outra, a morte chegará para todos. A primavera perpétua não é permitida. Você foi tratado com severa benevolência. Ela está muito bem agora, ele está falando da esposa. Deus a mantém preservada na eternidade, e num dia você poderá revê-la. Você precisa continuar. Essa é uma das muitas razões pelas quais o suicídio está fora de cogitação. Então, pelo tom da carta de Lewis, com certeza ele recebeu uma carta muito triste de Sheldon, sinalizando a profunda tristeza. E aí ele diz: sim, você precisa passar pelo luto, é necessário compreender esse sofrimento, mas você precisa continuar. É difícil continuar depois da perda de um ente querido, mas esse é o conselho de Lewis para Sheldon. Você precisa continuar, suicídio não é uma opção. A gente veio aí de Setembro Amarelo, onde é relembrada essa questão da conscientização do suicídio, e Lewis trata desse assunto nessa carta. Então, nós como cristãos também precisamos ter conselhos sábios para pessoas, para amigos nossos que passaram pelo momento do luto, pelo momento da perda. É necessário encorajá-los a continuar, mas não de forma aleatória ou de forma pouco sensível, falando, vai passar, fica tranquilo. Não é bem assim. Chore com ele. Não é assim que o texto bíblico diz? Se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Então, todos nós passaremos pelo luto. O Lewis até sinaliza isso na carta, mas nós não podemos parar no luto. Ele até fala, não mumifique alguns momentos, né? Não fique preservando, segurando para você aquele momento triste, né? Você vai passar por ele, mas você precisa continuar, outras alegrias virão e a saudade vai acontecer, mas você não pode se ater a isso. Então, assim como Lewis orientou Sheldon, se você está passando por um momento de luto, é necessário que você compreenda e que você viva esse momento, que você chore a sua perda, mas continue. Assim como Lewis diz, suicídio está fora de cogitação, eu digo para você também, suicídio está fora de cogitação. Permaneça caminhando. Se você tem dificuldades, peça ajuda. Tenha uma rede de apoio. É necessário, mas não desista da vida. Então, essa é a reflexão que eu tenho com base na carta, nessa primeira carta dessa nossa série curtinha, Cartas Inspirativas. E toda semana eu vou fazer um novo vídeo falando de uma carta. Então, tem muitas cartas aqui nesse livro, cartas muito interessantes. E você é meu convidado a estar aqui no nosso canal Quase Teóloga, onde você poderá acompanhar a reflexão de cartas inspirativas. Até a próxima!